Leve Jesus para casa. Não deixe ele aqui. Não tenha apenas um encontro com ele, porque escolheu a boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada. O Senhor está vendo, e no dia da angústia o Senhor se lembrará de vós e te abençoará. Jesus, o ambiente vai ser para ele, que quando o ambiente está propício, o nome do Senhor é glorificado. Teve um cego na Bíblia que Jesus entrou numa aldeia diante do Senhor. Por isso que é importante fazer o quê? O essencial. Qual é o essencial? Adorar ao Senhor em todo o tempo. Servindo a Jesus, independente do que aconteça, continue servindo a Jesus. Se o filho está cantando, serve a Jesus. Irmãos aqui, erga a tua mão aí. Quem tem irmãos em casa e todos são iguais? Claro que não. Tem sempre alguém que atribula a gente. Quando tem alguém que não atribula a gente atribula alguém, né? Sempre é assim. Sempre tem um na família mais agitado, sempre tem algum mais quietinho, sempre tem algum mais trabalhador, aquele que não gosta muito de trabalhar, gosta muito de comer. Tem sempre alguém na família nessa maneira, um que fala mais, um que fala menos. E nós estamos diante de duas mulheres muito interessantes, Marta e Maria. A Marta era uma mulher trabalhadora, guerreira, valente. Ela era hospitaleira, ela corria atrás. Você vê, uma Marta, ela é uma Marta ativa, enquanto Maria era uma moça passiva, tranquila, na paz do Senhor. A Marta era ativa, Maria era passiva. Marta era falante e Maria era ouvinte. Enquanto a Marta andava, Maria sentava. Essa era a personalidade dessas duas mulheres, muito interessante. A Bíblia vai dizer aqui no verso de número 38 do 10, você vai ver que esse texto só está em Lucas, não está em nenhum mais evangelho. Eles também estão aí colocados em João 11, João 12, você vai ver a história dessas mulheres aí tão interessante. Mas a Bíblia diz que aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Essa aldeia era uma aldeia chamada Betânia, onde morava Marta e Maria e seu irmão Lázaro, que aqui não é citado, mas vocês sabem a história de Lázaro. E a Bíblia diz que quando Jesus está indo ali, vai acontecer que a Marta, que tem uma personalidade ativa, ela ouve que Jesus está ali. Ela tem ciência que Jesus vai passar por aquele caminho, por aquela aldeia. E ela vai ter uma ação. Qual é a ação? De ir atrás de Jesus. E nessa noite eu tenho certeza que você não veio ouvir o Arivelto, mas veio ouvir Jesus. Esse lugar pode ser um lugar chamado Betânia. Por quê? Porque Jesus está nele e você veio encontrar com o Mestre. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa sai de casa com um interesse. Mas se o interesse não for Jesus, nosso interesse é em vão. A característica de Marta era muito interessante porque você vai ler a Bíblia em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, você vê que as pessoas saem de casa e elas têm um interesse. Elas têm um interesse de ir até Jesus. Mas o interesse de ir até Jesus não é pela pessoa de Jesus, mas é por aquilo que ele pode proporcionar. Você vai ver o Jairo, quando vai atrás de Jesus, para Jesus ir à casa dele, é porque ele tinha um interesse. Qual era o interesse? Uma filha estava morta. E ele queria que Jesus fosse à sua casa, porque Jesus ele tinha o poder de realizar milagres, de curar a enfermidade, até ressuscitar mortos. Quando você for ver a mulher cananeia, ela foi atrás de Jesus porque Jesus tinha um poder libertador, para libertar a sua filha de demônio. Mas quando você vai ver a vida da Marta, Marta não está passando por um problema. Marta não está passando por uma dificuldade espiritual. Marta tem uma sede. Marta tem uma vontade, um desejo. E aí o nome do culto aqui é Obreiros em Ação. Marta era uma obreira. Ela tinha iniciativa. O obreiro tem que ter iniciativa. Não pode esperar alguém falar, mandar. Se está alguma coisa errada, o obreiro vai lá, organiza. Chegou no culto, vai começar a ver como é que está a janela, como está o ventilador, como é que está a porta, como é que está o microfone. O obreiro tem que ser ativo. E a Marta era uma mulher muito ativa. E aí ela foi lá, ela não queria apenas ver Jesus.
Ela não queria apenas encontrar Jesus, mas ela foi buscar Jesus. É diferente apenas de ir encontrar Ele. Você pode marcar um encontro com alguém numa pizzaria, acabou a pizza, cada um ir para a sua casa e está tudo certo. Mas quando você vai buscar alguém, é porque você tem um endereço para aquela pessoa. E Marta tinha um endereço para Jesus. Jesus, normalmente, quando ele saía a trilhar caminhos, você vai ver que ele não estava na programação de Jesus ir à casa de Marta, mas estava na programação de Marta levar Jesus para casa. Eu não sei como está a tua programação para hoje, mas eu creio que a tua programação está em Jesus ir na tua casa nessa noite. Leve Jesus para casa. Não deixe Ele aqui, não tenha apenas um encontro com Ele. Que não seja somente um momento, mas seja uma busca a ponto de você levar Jesus para a sua casa. Ainda que esteja tudo bem como está na casa de Marta, mas leve Jesus porque você não sabe o dia de amanhã. Leve Jesus hoje e amanhã você verá milagre e Deus realizando coisas grandiosas na tua casa, na tua vida e na vida dos teus. A Marta vai até Jesus, não deixa Jesus no meio do caminho, ela vai levar Jesus para a sua casa. Você saiu de casa, como é que você vai voltar? Você vai voltar com Jesus. Ele vai contigo, Ele vai entrar com você, Ele vai cuidar de você e abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, cada compartimento da tua casa, o teu lar, e o nome do Senhor será glorificado. Só que Marta não estava preocupada somente em levar Jesus para casa, porque muitas vezes nós levamos Jesus e está tudo certo, mas nós não sabemos o que fazer. A Marta está preocupada não só em levar Jesus, mas está preocupada com o ambiente em que Jesus vai se encontrar. Isso é importante demais. Muitas vezes nós levamos Jesus para casa, mas como é que está o ambiente? Como é que está a situação dentro daquela casa, daquele lar? E aí eu não falo lá quatro paredes, eu falo dentro de nós. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. E aí como é que está esse ambiente? E a Marta estava preocupada em colocar um ambiente muito satisfatório para Jesus. Ela estava trabalhando para que o ambiente fosse o melhor, o mais agradável para Deus. Para que o ambiente não fosse um ambiente pesado, sujo, mal habitado. Não, ela estava preparando um ambiente para que Jesus tivesse condição de ficar à vontade. E como é que nós preparamos um ambiente para Jesus? Ouvindo louvor, ouvindo mensagem. Chega na tua casa, coloca louvor, coloca adoração. Não deixa o filho atribulado colocar pancadão, não. Não deixa, não deixa. Não deixa, né, Sidão? Chega em casa, não deixa mudar de canal toda hora, colocar o que eles querem. Não, a casa é para Jesus. O ambiente vai ser para Ele. Que quando o ambiente está propício, o nome do Senhor é glorificado. Teve um cego na Bíblia que Jesus entrou numa aldeia. Sabe o que aconteceu? A aldeia de Betesda. Jesus vai ir naquela aldeia, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar um cego pela mão, tirar da aldeia para fazer um milagre. Por que Ele tirou o cego da aldeia? Porque naquela aldeia Jesus não conseguia realizar milagre. Há ambiente que é tão pesado que Jesus não consegue realizar o que Ele tem a realizar. Mas nesta noite há um ambiente propício para o Espírito Santo trabalhar em nosso meio. E aí a Marta ali consegue uma proeza, levar Jesus para casa. Jesus vai na casa de Marta. E Jesus tem uma preocupação apenas: pregar a palavra na casa de Marta. Só que a Marta vai cometer alguns deslizes leves, que muitas vezes nós cometemos. Nós somos trabalhadores da obra. Temos às vezes, muitas são as vezes, que nós temos esses deslizes de Marta. Trabalhamos muito e ouvimos pouco. Fazemos muito, realizamos muito,
Se você vê a agenda da nossa igreja, pelo menos a nossa agenda, o único dia que eu não apareço na igreja é quarta-feira. O resto, todos os dias eu estou vindo com o menino, sem o menino, com a esposa, sem a esposa, trabalhando para Jesus. Trabalhando o dia todo. Eu vejo lá na rede social as irmãs na oração, as irmãs de manhã, de tarde, de noite, adorando os obreiros, trabalhando na garagem, todos os lugares. Nós estamos trabalhando frequentemente. Quando não é aqui, é fora. Nós estamos trabalhando quase 24 horas por dia. E aí a Bíblia vai dizer que a Marta, ela leva Jesus, e vai acontecer algo muito interessante. Ela trabalhando, ela vai se distrair. A Bíblia diz que ela vai se distrair com os negócios, com muito trabalho. Eu estava tendo um encontro com jovens aqui a sexta-feira, depois do culto. A gente estava conversando justamente sobre isso. Sobre muitas vezes nós precisamos fazer algumas escolhas do que é importante na igreja e do que é essencial na igreja. Existem coisas que são essenciais e tem coisas que é importante. O que é importante na igreja? Uma cantina, ela é importante. Um departamento precisa de dinheiro. E a cantina é importante, mas ela não é essencial. Ela não é essencial. Se tiver um domingo sem ter cantina, vai ter Jesus, vai ter palavra e o nome do Senhor será glorificado. A garagem é muito importante, para que os irmãos entrem no culto tranquilo, na paz, sabendo que o seu veículo está guardado. Mas se um dia fechar a garagem, o culto não vai parar. A obra do Senhor não vai parar por isso. A mídia é muito importante para alcançar vidas lá fora. Mas se um dia nós não tivermos a mídia, o culto não vai parar. A mocidade é uma bênção, mas ficar um culto sem cantar, o culto não vai parar. Nós precisamos entender o que é importante e o que é essencial. A Marta fez o importante, mas esqueceu o essencial. Ela estava trabalhando muito, trabalhando tanto, que veio a distração. E muitas vezes nós nos distraímos trabalhando. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra, mas estamos tão distraídos que ficamos conversando. E às vezes a conversa entra em coisas de igreja, que não tem nada a ver com vida dos outros, com palavra dos outros. Às vezes um adversário encontra algumas brechas. Aí o irmão, em vez de sair alegre do culto, sai triste do culto. Por quê? Porque estava distraído, pegou outro distraído, e dois distraídos geraram um problema. O que mais nos distrai no culto, irmãos? Nós estamos na presença de Jesus, e muitas vezes andamos distraídos. Muitas vezes é o irmão que está trabalhando, mas está nos distraindo. Está lá a palavra, a pregação, e o irmão está passando para lá, está passando para cá, está andando para cá, está andando para lá. E o irmão nem sequer é vocacionado para a obra, é direcionado. Tem os irmãos que ficam ali no púlpito, ali na lateral, ali, porque eles têm uma função, mas tem outros que não têm função. Tem outros que não estão na função. Quando você está no culto, alguém senta do seu lado e começa a falar. Falar. Você quer prestar atenção, quer dar um glória, mas tem gente falando. E a hora está passando, o pregador está falando, e os louvores estão sendo entoados, e você não está conseguindo ficar ligado no culto, porque tem alguém distraindo, querendo te distrair. O pior não é alguém, o pior é quando somos nós os que distraem os outros. Quando nós entramos desligados. Teve uma vez, doutora Janaína, que eu entrei no culto, eu vim muito apressado. Eu cheguei tarde, e era um jovem na cantina. O que foi que eu fiz? Nem entrei na igreja, fui direto para a cantina, trabalhando para o Senhor, agitando o Senhor. Deu 9h30, acabou o culto, eu estou lá na cantina, e daqui a pouco me dei por si. Vim para a igreja, não entrei na igreja, nem falei com o dono da igreja.
Eu me distraí trabalhando, irmãos. Me distraí fazendo a obra. Isso é importante nós focarmos no que é essencial. O que é essencial quando nós entramos aqui a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é o mais importante para as nossas vidas. E aí a Marta está tão distraída que ela vai fazer um pedido para o Senhor. Fala: mestre, tu não te incomoda não, tu não te importa, eu trabalhando, ralando, correndo atrás para te oferecer o melhor, e a Maria sentada te ouvindo. Fala para ela sair daí e vir para cá. Oh, irmãos, oh Espírito de Deus, que o Espírito de Deus nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Porque muitas vezes na correria nós tiramos alguém de dentro da igreja para servir lá fora, para conversar lá fora, para bater um papo lá fora. E aí o culto acaba. E a gente sai que o pregador não pregou bem, que os louvores não tocou o coração, e Deus não falou com ninguém. Mas que o Espírito de Deus nessa noite, que esse santo, doce, maravilhoso Espírito nos leve a profundidades tão grandes com eles, que nada nos distraia. Não deixe, quando você entrar nessa casa, nada te tire a atenção. Antes de ser obreiro, ser presbítero, ser diácono, ser auxiliar, ser obreira, ser líder, ser dirigente, ser regente, ser o que for, você é um ser principal, um ser adorador. Você é um ser adorador. Não entre nessa casa sem adorar, sem glorificar a Deus. Ainda que o trabalho atrase, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que as coisas não andem, mas a nossa função é fazer igual a Maria, dobrar o nosso joelho e comunicar com o dono da casa. Eu falo para a juventude, a pior coisa, já pensou alguém entrar na sua casa, beber da sua comida, abrir da sua geladeira, tomar da sua água e não falar contigo? O que é que você pensaria dessa pessoa? A pessoa entrou na sua casa, não falou contigo, não deu bom dia, não deu boa noite, não deu boa tarde. Entrou na tua casa, tomou a tua água, bebeu da tua Coca-Cola, comeu da tua comida e foi para casa. Qual é a visão que você vai ter daquela pessoa? E é isso, muitas vezes somos nós na casa do Senhor. Provamos da sua bênção, aproveitamos dos louvores da adoração e nem sequer falamos com o dono da casa. Mas que as distrações não nos tirem da presença do Senhor. Que nada nos tire. O que mais nos aprendemos com Davi? Deus, tira-me tudo, mas não me tire da tua presença. A Maria escolheu a boa parte, essa boa parte ela não foi tirada. E quando nós vamos ver isso, João capítulo 11, você vai ler em casa, você vai entender que quando seu irmão morre, a Marta é rápida, é ligeira, chama alguém, vai lá e chama Jesus. Jesus vai depois de 4 dias, aí a Marta vai até Jesus, e ela vai falar o que até Jesus? Ela não vai adorar, ela vai acusar. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus está bom. Jesus fica, parado ficou. A Marta sai e chama Maria. E quando Maria vem, Maria sabe a senha. Maria sabe como tocava Jesus, porque Maria estava ouvindo. Maria estava meditando, Maria estava sentada para ouvir o mestre. E quando a Maria vem para falar com Jesus, você vai ler que ela vai usar a mesma frase:
Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Aí Jesus fala: Maria, teu irmão há de ressuscitar. E Maria vai dizer: eu sei. Ele ressuscitará no último dia. Quem foi que ensinou para ela sobre ressurreição, sobre a vinda de Cristo? Foi essa conversa. Ela tinha ciência. E aí ela conversando com Jesus, ela vai adorar. Seu irmão está morto, mas a Maria está adorando. Seu irmão está morto, mas a Marta está murmurando. Você vai ver uma Marta murmurando e uma Maria adorando. Quem é você nessa história? Murmura ou adora? Murmura ou adora quando a prova está doendo, quando a prova está apertando, quando não tem pão na mesa, quando está a enfermidade batendo, quando as coisas não estão acontecendo, quando as coisas estão acontecendo de modo que não glorifica o nome do Senhor. Qual é a tua posição? Você pode me dizer: minha posição é de adorador. Beleza. Mas quem diz que a minha posição de adorador não é o que eu falo, é o que eu me alimento. É o que você faz no culto que vai reverberar na tua prova. Não adianta na prova ser crente, na prova querer ver os milagres, se antes da prova eu não estiver mergulhado na adoração e na palavra do Senhor. E a Maria vai nos ensinar que antes das provas ela já estava mergulhada na boa parte. Ela fez que nem você nessa noite, veio para a boa parte. Você deixou o cansaço, a luta, a dificuldade, as dificuldades da casa e veio porque você escolheu a boa parte. É na presença do Senhor. Você poderia estar em casa descansando com a família, comendo uma pizza, relaxando do dia cansativo, mas veio para a casa do Senhor ouvir a sua palavra, e essa boa parte não lhe será tirada. Não será tirada de você, que você escolheu a boa parte, fechou o estabelecimento e veio para adorar o Senhor. Veio direto do trabalho cansado, deixou o filho, deixou os netos, deixou o marido, deixou a esposa e veio porque escolheu a boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada. O Senhor está vendo, e no dia da angústia o Senhor se lembrará de vós e te abençoará. Te abençoará, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. E aí a Bíblia vai dizer que Maria vai adorar e chorar. E a Bíblia diz que Jesus chorou. A única parte que você vai dizer, vai entender, você vai ler 11:30 de João, que Jesus chorou. Jesus chorou ao ser tocado pela adoração de Maria. A Bíblia diz que Deus, Ele rejeita os soberbos, mas os contritos e quebrantados o Senhor não despreza. O Senhor tem uma fraqueza, um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Irmão, se você pegar o pecado de Davi, é um pecado absurdo, terrível. Mas quando Davi vai orar, ele se arrepende e o coração dele está contrito, Deus não despreza aquele homem. Manassés, um homem terrível, que rei terrível. A Bíblia diz que ele não só fazia o que Acabe fez, que foi desviar o povo, ele fazia para irritar o Senhor, era de propósito. Tem gente que se desvia e está vivendo a sua vida na bebedeira, na cachaça, na prostituição, está lá. Mas tem gente que faz para irritar o Senhor. E Manassés era desse que irritava o Senhor. Mas um dia preso, Manassés faz uma oração. E essa oração foi de quebrantamento. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manassés. Se Deus ouviu a oração de Manassés todo torto, quanto mais a igreja lavada e remida pelo seu sangue. Oh Espírito de Deus. E a adoração de Maria vai fazer algo muito interessante. Jesus ia até o lugar. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Uma casa aberta para Jesus.
uma casa aberta para o Senhor. Jesus sai do lugar e vai até o sepulcro para ressuscitar um morto. Jesus não foi por causa da amizade que ele tinha com Lázaro, mas a adoração de Maria fez Jesus mexer-se. Nessa noite, se você adorar, oh Espírito de Deus, se você adorar, Jesus está nos dizendo, nos comunicando que quando há um coração adorador, não há barreiras. Não há barreira, não há limite para a mão de Deus se mover. Não há limite para Deus quando alguém adora, quando alguém exalta, quando alguém glorifica, quando alguém se coloca diante do Senhor. Por isso que é importante fazer o quê? O essencial. Qual é o essencial? Adorar ao Senhor em todo o tempo. Adorar o Senhor. Quando você adora, o milagre chega. Quando você adora, as portas se abrem. Quando você adora, a cura acontece, as libertações acontecem, salvação acontece, Deus é glorificado. E aí você vai fechar no capítulo 12 de João, algo muito importante. 12:2, e fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Boa obreira, continuou trabalhando. Ela trabalhou antes do Lázaro morrer, e depois que o Lázaro ressuscitou, ela continuou servindo ao Senhor. Tem gente que só adora, só trabalha enquanto tudo vai bem. A Marta está mostrando que ela trabalha de dia e de noite, a tempo e fora de tempo, com bênção ou sem bênção, com vitória ou sem vitória. Ela está ali servindo ao Senhor. Tem gente que não quer mais servir quando as coisas acontecem mal. Tem gente que não quer servir quando não gosta da camisa, quando não gosta do louvor, quando não vai com a cara do irmão, com a cara da irmã, com a cara dos dirigentes. Tem gente que não quer servir. Mas a Marta estava servindo ao Senhor. A Marta tinha um chamado. A Marta tinha uma responsabilidade, servir ao Senhor. E aqui estava Lázaro à mesa, Jesus à mesa, mas a Marta estava sentada? Não, ela estava de pé, servindo a Jesus. Independente do que aconteça, continue servindo a Jesus. Se o filho está cantando, serve a Jesus. Se ele não está cantando, serve a Jesus. Se a prova está doendo, serve a Jesus. Se a prova vai passar, serve a Jesus. Continue servindo a Jesus, porque a melhor coisa que o homem tem que fazer é servir ao Senhor. Nós prestamos somente para servir ao Senhor. E aí a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o nosso mestre serviu, você pode não servir para o mundo, mas você serve para Deus. Em nome de Jesus. E aí no 13 você vai ver, então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do seu unguento. Enquanto Marta estava servindo, Maria estava adorando. Seu irmão morreu, ela estava adorando. Seu irmão ressuscitou, a Maria estava adorando. Oh Espírito de Deus, esses dias de Confradec nós estamos ensaiando, dia 3 a 5 de maio, vem a Confradec,
E na correria de ajustar o coral, eu me deparei com uma cena muito interessante. Domingo retrasado. Estava passando no meio do coral, fazendo a revista. E aí eu vi um menino e depois uma menina que estava no meio do coral, cantando ao Senhor. Deu um abraço em cada um. E sabe o que aconteceu com eles? Não tem um mês que eles perderam a mãe. Então um menino de 12 anos, uma menina de 16 anos louvando ao Senhor. Aquilo, irmãos, você pode perder qualquer gente da família, mas a mãe, eu já perdi a mãe. Já perdi a mãe e o pai, então eu sei o que eu estou falando. Aquilo foi um tiro no meu peito, Jonathan, muito grande. Falei, que pregação sem palavra. Que louvor lindo para o Senhor. Que adoração para Deus. Eles estão tirando força de onde não tem. Não tem. Estão ali louvando, adorando, buscando, exaltando o nome do Senhor. Eu não sei que tipo de prova você tem passado ou já passou, mas eu tenho visto com meus olhos que você tem adorado o nome do Senhor. Isso é muito bonito e precisamos continuar adorando o nome do Senhor, porque enquanto você adora, o nome do Senhor é glorificado. Você viu que a adoração de Maria encheu o quê? O ambiente. Fique de pé. A oração de Maria, enquanto Marta queria fazer um ambiente.